uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre eletrostática. As aulas de eletrostática estão divididas em 3 videoaulas e vamos então à parte 1. O que é eletrostática? Eletrostática é um dos ramos da física. A gente já teve as nossas videoaulas sobre mecânica e agora nós estamos começando o capítulo sobre eletromagnetismo. E o eletromagnetismo está dividido em 4 partes: eletrostática, eletrodinâmica, campos e forças magnéticas e a parte de indução magnética. Então, eletrostática, que é o primeiro que nós vamos estudar, é o ramo do eletromagnetismo que estuda as propriedades e o comportamento das cargas elétricas em repouso, ou seja, que elas estão paradinhas e nós vamos entender como elas acontecem, como elas aparecem, quais são as forças de interação entre as cargas elétricas e várias outras características das mesmas. Então, tudo tem início lá no átomo, com as suas cargas elétricas positivas e negativas. Dependendo de alguns processos, a gente pode fazer com que os corpos que são formados por átomos, eles fiquem carregados positivamente ou podem ficar carregados eletricamente de forma negativa. Essas forças ou essas cargas elétricas implicam no aparecimento de forças, que elas podem ser forças de repulsão ou forças de atração, dependendo da carga elétrica dos corpos. Isso porque quando um corpo está carregado eletricamente, ele desenvolve o que se convencionou chamar de um campo elétrico ou um campo magnético. Então você tem um campo elétrico que é formado em torno de uma carga quando ela está carregada eletricamente. E aqui está a representação, é representada por essas linhas aqui, que depois nós vamos estudar ao longo dessas videoaulas. Então vamos da brincadeira. Cargas elétricas estão associadas a um elemento básico que é o átomo. O átomo é a peça fundamental, ele forma todos os elementos. Então toda a matéria é formada por átomos. E os átomos, por sua vez, são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons ficam aqui nessa parte central do átomo. Isso aqui é um modelo atômico, né? É uma forma de representar, de nós entendermos o que está acontecendo dentro de um átomo. Então aqui você tem o núcleo do átomo. O núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons. E existe aqui uma região chamada eletrosfera, que é onde os elétrons ficam girando, né? Eles ficam orbitando em torno do núcleo. Que essa parte aqui que a gente falou chama-se eletrosfera. Quais são as cargas elétricas desses elementos? Então você tem aqui os prótons, eles têm cargas positivas, eles ficam aqui no núcleo, aqui na parte central do átomo. E você tem os elétrons que ficam aqui orbitando em torno do núcleo, que tem cargas elétricas negativas. Os nêutrons, né, a própria palavra já ajuda, eles possuem carga elétrica neutra. Nem é positiva, nem é negativa, ela é simplesmente zero, neutra. E os prótons estão aqui positivos, os elétrons negativos. Outra coisa importante também é a caracterização da massa, né? A massa dos prótons e dos nêutrons é bastante parecida umas com as outras. Então eles são mais ou menos do mesmo tamanhozinho, têm mais ou menos o mesmo peso. Mas os elétrons, eles são muito menores, eles são cerca de 2.000 vezes menores do que os prótons e os nêutrons. Isso é importante para a gente ver que algumas das características elétricas são extremamente associadas a esse fato dos elétrons estarem girando e serem muito menores, ou seja, essa mobilidade dos elétrons. E qual é a unidade aqui das cargas elétricas, né? A unidade de carga elétrica, do mesmo jeito que a gente tem que a unidade de massa é o quilo, a gente tem que a unidade de carga elétrica é o coulomb. E a carga elétrica de um elétron, aquele pequenininho
aquela pequenina entidade lá do átomo, é obviamente muito pequena, ela é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a unidade coulomb é a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor percorrido por uma corrente elétrica de 1 ampere ao longo de 1 segundo. Então vamos entender isso aqui melhor. Eu tenho aqui um condutor elétrico, um fio, qualquer que seja o condutor elétrico. Eu tenho uma carga elétrica passando por ele, então eu ligo ele aqui na tomada, ele passa a eletricidade. Se eu tiver aqui, imaginar uma seção transversal aqui, 1 coulomb é a quantidade de elétrons, que vai passar aqui, a quantidade de carga elétrica que vai passar nessa seção transversal, vai atravessar esta seção durante 1 segundo, quando a corrente aqui for de 1 ampere. Então é a quantidade de elétrons que vai passar aqui durante 1 segundo, quando a carga é 1 ampere, quando a corrente é 1 ampere. O que acontece, Qual é o processo de como é que os corpos se carregam positivamente ou negativamente, Acho que espero que todo mundo já tenha a oportunidade de conhecer o que é isso aqui, que é um Van der Graaf. Ele é um gerador de cargas elétricas estáticas e quando você toca nele acontece alguma coisa parecida assim, o seu cabelo se arrepia. A gente vai entender por que o cabelo se arrepia, o que acontece no Van der Graaf, mas é um dos processos de eletrificação. O que é eletrificação? É o processo em que a gente altera o equilíbrio elétrico de um corpo. Normalmente os corpos têm a mesma carga elétrica positiva e a mesma carga elétrica negativa. Eles estão em equilíbrio. Mas a gente pode alterar isso. Então um corpo neutro pode passar a ter carga elétrica positiva ou negativa. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através do processo de eletrificação. E o processo de eletrificação pode ser por atrito, por contato ou por indução. Então vamos entender cada um deles. A gente tem ali os nossos elétrons, a gente tem no centro do núcleo do átomo os prótons e os nêutrons, os elétrons estão aqui girando. E aí o que pode acontecer é que, assim, como os prótons e nêutrons estão paradinhos e apenas os elétrons é que se movem, porque lembra, eles são muito menores e eles ficam, por característica que no próprio modelo atômico eles ficam girando, um corpo pode, uma hora, perde ou ganha elétrico. Esse elétron aqui não briga com o resto da turminha dele, passa para o outro lado, gosta mais do elétron da vizinhança e ele muda para o outro lugar. Então, um átomo perde elétrons e o outro ganha elétrons. Então, o corpo que ganha elétrons fica carregado negativamente, porque a carga do elétron é negativa, então ele fica com mais elétrons do que prótons, então ele fica negativo. E o corpo que perde os elétrons, ele fica carregado positivamente, porque ele fica com mais cargas positivas, mais prótons do que elétrons. Mas isso é sempre devido ao movimento dos elétrons. Quem se mexe são os elétrons. E a carga de um corpo aí é calculada pelo número de elétrons a mais ou a menos que ele tem em relação ao número de prótons. Se ele tem mais elétrons, ele tem carga negativa. Se ele tem menos elétrons do que prótons, ele tem carga positiva. E qual é o valor dessa carga? Qual é o valor dessa carga que é Q? Essa é a letra que define ou que representa a carga elétrica. Q é o número de elétrons que ele tem a mais ou a menos vezes a carga de um elétron. E a carga de um elétron, a gente já viu, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então vamos entender aqui o processo de eletrificação. Acho que todo mundo já fez a brincadeira de esfregar um pente no cabelo e depois botar ele para trair ali os pedacinhos de papel. Se você não fez, aproveite, faça agora. Corte uns pedacinhos de papel, pegue um pente de plástico, passe no cabelo e depois aproxime dos pedacinhos de papel. Você vai ver que os pedacinhos de papel no primeiro momento grudam aqui no pente e depois eles caem. Isso é a eletrificação por atrito.
Quando eu esfrego ou quando eu atrito, né, dois materiais diferentes, é possível que um deles perca elétrons e o outro ganhe. Por que é possível? Porque tem materiais que são mais condutores, tem materiais que são menos condutores, tem materiais que são mais propensos a perder elétrons, tem outros que são mais propensos a ganhar elétrons. E quem identificou esse processo pela primeira vez foi um grego chamado Tales. Então ele era da cidade de Mileto. Então foi Tales de Mileto que descobriu esse processo de eletrificação por atrito. E existe uma lista ordenada de materiais, onde você atritando os diferentes materiais, você pode saber quem é que está carregado eletricamente de forma positiva e quem é que está carregado de forma negativa. Essa série é chamada de série triboelétrica. Como é que é uma série triboelétrica? Aqui, ó, uma lista ordenada de materiais, onde se você atritar um que está aqui no topo da lista com outro que está aqui mais para baixo, os que estão no topo da lista vão ficar carregados de forma positiva e os que estão aqui embaixo vão ficar carregados de forma negativa. Então, se você atritar o primeiro aqui, a pele humana com couro, a pele vai ficar positiva e o couro vai ficar negativo. Se você já atritar o couro com a pele de coelho, o couro vai ficar positivo, porque ele está mais em cima na lista, e a pele de coelho vai ficar negativa. Então, o mesmo material pode ora ficar positivo, ora ficar negativo. Depende do outro material com o qual ele está sendo atritado. Então, você tem aqui uma série. Por quê? Porque estes materiais aqui têm uma tendência maior a perder elétrons, ou seja, quando eles perdem elétrons, eles ficam positivos. E quando os materiais que ganham elétrons ficam negativos. Então os elétrons saem destes materiais que estão mais em cima e vai para o material que está mais embaixo. E é assim que acontece o processo de eletrificação por atrito. É este processo que acontece quando você escova o seu cabelo com uma escova plástica ou com uma escova de madeira. Né? Aqui está o cabelo humano, está aqui em cima. Madeira está aqui embaixo, ou plástico, que é o polietileno, PVC, depende do material da sua escova. O cabelo perde elétrons, então ele fica positivo. A escova ou o pente ganha elétrons, ele fica negativo. E é este o processo de eletrificação por atrito. Você faz com que um corpo que anteriormente estava neutro, agora fique carregado eletricamente, devido ao atrito com um outro material. Bons estudos a todos. Nos vemos na próxima videoaula Eletrostática, parte 2.